Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós continuamos a olhar para o livro de Deuteronômio. E nós já vamos a caminho do capítulo 23 e hoje esperamos ainda chegar ao capítulo 24. Estes dois capítulos falam sobre relações domésticas. Vamos olhar para eles, vamos ver aquilo que Deus tem para nos ensinar através destes textos da Palavra de Deus. Nós, no último programa, vimos como Deus deixou a vida do homem orientada por uma série de regras. Deus queria de facto que o homem pudesse viver em paz com o seu semelhante, com o seu vizinho. E de alguma forma Deus traz essas orientações ao homem para que ele possa viver uma vida pacífica com os outros. Nós sabemos que a vida de cada um de nós tem três grandes inimigos. A nossa própria natureza, a carne, que a Bíblia chama, o próprio sistema mundial, a sociedade como ela está organizada, e o próprio sistema espiritual, o maligno. Estes três poderes, podemos dizer assim, atacam aquele que é cristão, aquele que procura viver uma vida espiritual, aquele que procura viver uma vida dentro dos princípios de Deus. E nestes dois capítulos que nós hoje vamos olhar, vamos certamente tropeçar em muitas destas forças que lutam contra nós. Muitos lares são completamente destruídos por causa destas forças que batalham contra cada um de nós. O mundo está preocupado com os problemas domésticos. A sociedade se organiza, tenta encontrar associações, grupos que de alguma forma apoiam a família. E isso é ótimo. Mas nós sabemos de facto que as forças do maligno, a nossa própria natureza e muitas vezes até como o mundo e a publicidade nos chega, os filmes e tudo, batalham contra a família, contra a fidelidade conjugal, contra a educação dos filhos. O próprio tempo que nós temos para dar à nossa família muitas vezes nos é roubado pelo convívio social, pelo trabalho e chegamos ao ponto de estarmos exaustos e não termos tempo para a nossa família. Então os textos da Palavra de Deus hoje certamente vão falar connosco. Deus vai querer falar connosco sobre a nossa vida familiar, sobre a forma como nos relacionamos, mas também sobre como nos relacionamos com Deus. E essa é a primeira parte que vamos tentar analisar hoje. Estamos no capítulo 23 do livro de Deuteronômio e eu gostaria de começar por ler o verso 2 que diz assim: os que forem castrados ou mutilados sexualmente não poderão tomar parte na Assembleia do Senhor. Isto começa aqui com um texto um pouco estranho, talvez. Talvez alguns dirão, mas o que é que uma coisa tem a ver com outra? É necessário relembrar mais uma vez o contexto histórico, o contexto cultural, onde estes textos foram dados. Certamente estamos lembrados que o povo de Israel vivia com muitas outras nações à volta. Essas nações tinham práticas religiosas muito diferentes daquelas que Deus estava a dar. Havia, sem dúvida, práticas religiosas em que aqueles que serviam os seus deuses eram pessoas que tinham sido castradas ou mutiladas sexualmente. Deus quer demarcar o seu povo desse tipo de práticas. Ou seja, Deus quer mostrar claramente que o flagelo, os maus tratos infringidos ao próprio corpo não fazem parte da orientação de Deus. Ou seja, as pessoas que vão servir a Deus não devem ser pessoas que são maltratadas sexualmente, não devem ser pessoas que se mutilam para agradar aos seus deuses, de forma alguma. Deus é um Deus de amor. Ele não tem intenção que os seus filhos, os seus servos, se aleijem, se magoem, se mutilem para o poder servir. De forma alguma. E é exatamente por isso que surge aqui esta referência. Naquelas zonas era comum que aqueles que serviam nos templos fossem eunucos. E dessa forma assim,
As pessoas diziam poder servir melhor a Deus, pois não tinham a tentação da carne de pecar nessa área sexual. Mas Deus diz que nós temos que viver a nossa vida de uma forma global, de uma forma integral. Por essa razão, a palavra de Deus nos mostra também que mesmo os sacerdotes daquela época e mais tarde, no Novo Testamento, aqueles que lideram a igreja deveriam ser casados. Eu espero, com isto, não estar a levantar uma grande polémica sobre este assunto. No entanto, a palavra de Deus nos mostra que esta questão da mutilação dos órgãos genitais não era prática vinda de Deus. De alguma forma, há pessoas que voluntariamente se mantêm, celibatários, mas isso é uma decisão pessoal. Mas não a mutilação, não é da orientação de Deus, não vem da parte de Deus. O fazer isso desagrada a Deus. E isso é necessário que fique bem claro na nossa mente. Jesus Cristo, quando esteve no nosso meio, Ele deixou-nos vários princípios para nós podermos viver uma vida e uma vida abundante. Esse era o desejo do coração de Deus. Que o gozo do nosso coração fosse completo. São palavras de Jesus. Muitas vezes Ele disse aos seus discípulos: isto eu vos digo para que o vosso gozo seja completo. Por outro lado, nós temos de entender que nós estamos neste mundo, vivemos aqui, mas na realidade não somos deste mundo. Os nossos princípios não são semelhantes aos princípios que regem o mundo. E é por isso que Deus nos deixa então aqui estes textos, estas orientações muito claras sobre a forma como nós devemos adorar, quais devem ser os nossos afazeres e como nós devemos nos comportar, inclusive no aspecto físico, na relação com Deus. Deus não está aqui a falar de pessoas que são inocentes, mas de pessoas que praticavam isso pensando elas estar a agradar a Deus. Então é necessário que isso seja explicado, faça sentido na nossa mente, para que nós não nos enganemos a nós próprios, colocando sobre nós um peso que o próprio Deus não colocou. E infelizmente tenho visto que muitas vezes há pessoas que colocam fardos sobre si, preceitos e regras sobre si que a própria Bíblia não colocou. Eu quero deixar claro e para si também um desafio que você possa nortear a sua vida pela palavra de Deus e não por princípios ou ideias que outras pessoas trazem. Eu creio que muitas vezes nós temos um conceito errado acerca da nossa relação com Deus porque estabelecemos regras, colocamos princípios, colocamos até tradições e pensamos que dessa forma estamos a agradar a Deus. E quando olhamos para a Bíblia, vamos descobrir que afinal a nossa relação com Deus é bem mais simples. Passa pela pessoa de Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado e nós colocarmos a nossa fé nesse ato de Jesus. E ao fazermos isso, então passamos a ter um relacionamento pessoal com Deus. O resto Deus vai fazendo na nossa vida ao longo do tempo que nós vamos crescendo com Ele. Deus quer produzir em nós um caráter semelhante ao de Cristo. E isso Ele vai fazer ao longo da nossa vida. Mas o texto bíblico continua e nós vamos voltar aqui ao texto bíblico do livro de Deuteronômio e agora vamos ver o verso 3, que diz assim: também não devem ser admitidos na Assembleia do Senhor os filhos bastardos e seus descendentes, ainda que sejam depois de 10 gerações. O que é que Deus estará a querer dizer com estes textos aqui? Deus proíbe a entrada dos bastardos na Assembleia Santa. Por que razão Deus faz isso? É necessário entender que Deus quer de facto que o seu povo seja um povo santo. É necessário entendermos que Deus quer que o povo viva uma vida íntegra. Aqui a questão dos filhos bastardos, em primeiro lugar, tinha uma implicação imediata, exatamente no povo de Israel. Mas também tinha uma implicação espiritual e nós já iremos ver um pouco mais à frente. Em primeiro lugar, quando Deus fala aqui de filhos bastardos, Ele está a falar de uma preocupação que Deus tem sobre a fidelidade conjugal. Nós sabemos que um filho, usando este termo que está aqui, um termo que é conhecido, bastardo significa que não é um filho legítimo, ou seja, foi contraído fora do casamento. Sabemos que essa criança não tem culpa, ela é inocente, mas ao mesmo tempo o seu pai e a sua mãe não deveriam ter vivido dessa forma.
Então Deus está a mostrar a importância da fidelidade no casamento. E é por isso que Deus coloca tanta importância nessa relação, que Ele diz que aqueles que são filhos concebidos fora do casamento não poderão ter esse relacionamento de serviço a Deus. Este é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto que nós verificamos aqui tem essa implicação de ordem espiritual. Ou seja, Deus só tem filhos. E isto implica que nós possamos ter uma relação direta com Deus. Ou seja, Deus não tem bastardos. Em termos espirituais, isto quer dizer que só é filho de Deus aquele que aceita pela fé esse novo nascimento produzido por Cristo, aceitando a morte e a ressurreição de Jesus, confessando o seu pecado a Jesus. Talvez para si que está a me ouvir, poderá fazer alguma confusão isto que eu estou a dizer, mas não se admire. Houve um líder religioso muito conhecedor da Bíblia que isso também lhe fez confusão a ele. E nós já tratámos desse líder aqui nos nossos programas. Quando falámos do Evangelho de São João no capítulo 3, não sei se está lembrado de Nicodemos. Nicodemos era um religioso, um homem que conhecia bem a Bíblia do seu tempo. E, no entanto, podemos dizer que ele era um filho bastardo. Ou seja, ele era alguém que até parecia ser filho legítimo, conhecia os trâmites, conhecia o linguajar da religião, mas não tinha uma relação profunda com Deus. E o que é que Jesus disse a esse homem? Jesus disse: quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, quem não é filho de Deus é então bastardo. Era isto que Jesus estava a dizer por outras palavras. O evangelista João disse ainda: veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu creio que estes textos são extremamente importantes para o nosso país. Nós vivemos numa cultura onde a maioria dos portugueses se diz cristão nominal. Vivemos numa cultura onde as pessoas não têm de facto esta relação com Deus. Eu gostaria de o desafiar a si que me está a ouvir e que talvez se diz cristão nominal a passar a ser um cristão verdadeiro, um filho de Deus realmente. Eu sei que este é um conceito que talvez para si o está a baralhar um pouco. Você talvez está a perguntar, mas afinal não somos todos filhos de Deus? Se olharmos bem para estes textos da Palavra de Deus, o que ele está a dizer é que nós necessitamos nascer de novo para de facto ser filhos de Deus. Ou seja, é necessário começar uma relação com Deus. A minha pergunta é: quando é que você começou a sua relação com Deus? Não é automático, é necessário haver uma decisão da sua parte. Uma decisão de querer nascer de novo. Uma decisão de dizer: eu te recebo, Senhor, como o meu Deus, e eu passo a te servir como teu filho. Eu peço perdão ao Deus por ter andado estes anos todos a cochear na minha relação contigo, de costas voltadas para ti. Eu peço perdão ao Deus pelo meu pecado de desobediência a tudo aquilo que eu nem conhecia da tua palavra. E eu quero, de facto, passar a ser teu filho. Recebe-me, ó Deus, como teu filho. A palavra de Deus diz que se você fizer uma oração deste tipo, se você confessar com a sua boca que Cristo é Senhor e em seu coração crer, a palavra de Deus diz que você será salvo, que você passa a ser filho de Deus. É por esta razão, creio eu, que estes textos aqui do livro de Deuteronômio nos apontam para este princípio de que ao serviço de Deus não pode estar uma pessoa que na realidade não é filho legítimo. Nós só podemos servir a Deus se formos filhos legítimos de Deus. E para isso, nós temos de tomar uma decisão na nossa vida. O verso 4 continua a falar: os descendentes de Amon e de Moabe também nunca devem ser admitidos na Assembleia do Senhor, nem depois de 10 gerações, porque não saíram ao vosso encontro a oferecer pão e água, quando vocês por lá passaram, depois de terem saído do Egito. Pelo contrário, mandaram chamar a Balão, filho de Beor, de Peor, na Mesopotâmia, e contrataram-no para vos amaldiçoar. Aqui Deus está a falar acerca dos Moabitas, os habitantes de Moab, e os Amonitas, os habitantes de Amon.
Eles estavam excluídos de poder servir ao Senhor. E porquê? Porque eles, de facto, quando o povo de Israel necessitou de apoio, eles desprezaram esse povo. Eles colocaram uma atitude arrogante, não permitindo que o povo fosse auxiliado. E por essa razão, eles também se desviaram dos princípios que o próprio Deus tinha dado para que as sociedades se regessem. A solidariedade para com o próximo. Por essa razão, então, eles não poderiam servir a Deus juntamente com o povo de Israel. O verso 6 diz: O Senhor vosso Deus é que não quis aceitar o pedido de Balaão e mudou aquela maldição em bênção. Tal é o amor que o Senhor vosso Deus tem por vocês. Durante toda a vida e para sempre, nunca lhe dês sossego nem contribuas para o seu bem-estar. Vemos como Deus aqui interveio de uma forma extraordinária, travando esta intenção que o povo de Moab, o povo de Amon, tinha para amaldiçoar a nação de Israel. Deus travou e transformou essa maldição em bênção. Daqui nós podemos retirar várias lições. A primeira é que, de facto, aqueles que são filhos de Deus não podem ser amaldiçoados assim, sem mais nem menos. Eu queria deixar esta mensagem porque, infelizmente, muitas pessoas andam angustiadas, atemorizadas, cheios de receios, pensando que o facto de serem filhos de Deus não faz diferença nenhuma. Não é verdade. Por estes textos aqui nós vemos que quando Deus nos protege, não há maldição que nos chegue. Deus de facto está ao nosso redor e Ele nos protege e guarda. E nós devemos exercitar a nossa fé, como diz em Efésios, levantando o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então devemos ter essa atitude também, depositar a nossa fé e esperar em Deus, pois Deus é quem nos abençoa. É Ele quem nos protege de toda a tentativa de maldição. Sabemos, no entanto, que Balaão, como não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, ele trouxe, então, uma postura para que os amonitas e os habitantes lá de Moab pudessem agir contra a nação de Israel. E isso era infiltrando-se no meio do povo e tentando dizer, enfim, que poderiam compartilhar mesmo os princípios de vida, casando uns com os outros e então assim fazendo concessões. Infelizmente, este é um dos maiores perigos para a vida do cristão. É quando o cristão começa a fazer concessões. Deixa de olhar para as Escrituras, deixa de olhar para os princípios bíblicos e começa então a fazer concessões. É necessário então que possamos ficar firmes na palavra de Deus, não permitindo abrir brechas na nossa relação com Deus, conduzindo os filhos de Deus a uma atitude morna. Isto certamente você está lembrado do livro do Apocalipse, não sei se já o leu, quando a palavra de Deus diz que aquilo que Deus tinha contra aquela igreja era que eles não eram nem quentes nem frios. Eles estavam mornos na relação com Deus. Então a Bíblia diz que Deus estaria ao ponto de os vomitar da sua boca. Porque de facto é necessário que o cristão tome uma postura ao lado dos princípios que Deus defende para a nossa vida. Quando nós ficamos mornos, então aí Satanás de facto tem espaço para nos retirar a bênção que Deus quer trazer. Mas acima de tudo, Deus quer manter-nos debaixo das suas asas. Deus quer proteger-nos. Para isso, nós necessitamos ficar firmes nas suas promessas. O verso 8 continua a falar connosco e diz: Não rejeites os descendentes de Edom, porque são teus parentes. Também não rejeites os egípcios, porque foste imigrante no seu país. Vemos que agora Deus vai dar algumas orientações, nomeadamente para com a vida familiar. Os habitantes de Edom eram, e portanto, o que deu origem a Edom era irmão de Jacó, Esaú, e então eles eram primos ainda. Então Deus diz: não rejeitem essa relação familiar que vocês têm. O verso 9 continua: os descendentes desses povos podem ser admitidos na Assembleia do Senhor a partir da 3ª geração. Quando estiverem em guerra contra os vossos inimigos, evitem qualquer ação má. Se um qualquer dos teus homens de guerra estiver impuro por uma poluição noturna, deve sair para fora do acampamento e não voltar a entrar nele durante todo o dia. Ao cair da tarde, deve purificar-se com água e ao pôr do sol já pode entrar no acampamento.
Deves reservar um sítio fora do acampamento para lá fazeres as tuas necessidades. Cada soldado terá o seu equipamento, um pau, e quando tiver que ir para fora do acampamento, faz um buraco com ele, depois tapa os excrementos. É interessante ver que Deus tem princípios tão práticos como estes nas Escrituras. Deus quer que o povo viva de uma forma saudável. O seu acampamento deve ser limpo. E nós sabemos como, não havendo cuidado nesta área, as pessoas ficam expostas a uma série de doenças. O saneamento básico era fundamental para o povo de Israel. Então Deus dá orientações muito simples, mas que são fundamentais para o povo se manter limpo. Nós sabemos também que é necessário que cada um de nós se mantenha puro no seu coração. E isso é necessário que nós tenhamos isso em mente constantemente no nosso dia a dia. O verso 19 ainda diz: nenhum israelita, homem ou mulher, pratique culto que inclinam à prostituição. Não permitas que se paguem promessas no templo do Senhor teu Deus com salário recebido por atos de prostituição. Tais práticas são coisa abominável para o Senhor teu Deus. Deus condena a escravatura a todos os níveis. E este é um tipo de escravatura. Por um lado, a prostituição. Nós sabemos, no nosso país, infelizmente, vai havendo notícias sobre isto. Mulheres e homens que estão escravos de alguém, que lhes roubam a liberdade, lhes roubam os documentos, os mantêm aprisionados para que, através do seu corpo, se vendam e dessa forma se humilhem. Não é da vontade de Deus esse tipo de situações na vida de qualquer ser humano. Chegamos então ao capítulo 24 e o verso 1 diz: se um homem escolhe uma mulher e casa com ela, mas depois deixa de gostar dela porque encontrou nela alguma coisa que ele reprove, deve-lhe dar-lhe um documento de divórcio e mandá-la embora de sua casa. E ela, depois de ter ido embora de casa do primeiro marido, pode casar-se com outro. Se o segundo marido também deixar de gostar dela e lhe der o divórcio, mandando-a embora de sua casa, ou se este que casou com ela em segundo lugar vier a morrer, o seu primeiro marido que a mandou embora não pode voltar a casar-se com ela. Para ele, ela deve ser considerada impura. O contrário seria uma coisa abominável. Não deves profanar com semelhantes coisas a terra que o Senhor teu Deus te vai dar em propriedade. Nós vemos aqui estes princípios sobre a questão de divórcio e novo casamento. Jesus volta a falar sobre estes textos quando esteve no nosso meio e nós já tratámos disto de uma forma bastante profunda quando falámos dos Evangelhos. Mas Jesus, digamos assim, afunila este princípio dizendo que o divórcio só seria permitido por relações sexuais ilícitas, ou seja, por infidelidade matrimonial. Nós sabemos que esta é uma área extremamente sensível e eu espero que, sinceramente, nós, como cristãos, possamos aplicar na nossa vida os princípios que Deus nos dá sobre o amor, o perdão, para que a nossa vida conjugal possa ser, de facto, restaurada. Os princípios como fidelidade, confiança, amor, integridade, auxílio, são questões fundamentais para que um casamento possa ser saudável. Nós, no próximo programa, continuaremos a olhar para o livro de Deuteronômio. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.